Sempre convivi com um apelido que muito me constrangeu, humilhou e revoltou. Maria Macho. Eu sou uma menina que joga futebol. Eu sempre troquei bonecas, casinhas, panelinhas, elásticos de cabelo, tênis rosa, vestidinhos, todas essas coisas que as meninas gostam. Troquei por bolas de futebol. Troquei por uma quadra, troquei por usar calção e camiseta. E optei por estar sempre suada, pelo fato de jogar futebol. Acha que é fácil ouvir sempre as mesmas coisas? Como ela consegue? Tu é menina, deveria brincar de boneca. Ao contrário de muitos, eu tenho paixão pelo esporte. Tenho muito amor pelo que faço. E ao contrário de muitos, tenho um amor tão grande por futebol que seria impossível de explicar. Eu sempre aguentei a rejeição para poder correr atrás de uma bola de futebol, embaixo do sol. Não foi nem um pingo fácil. Não eram poucos os meninos que me apelidavam ou tentavam me excluir, em parte por terem seu futebol ameaçado por uma garota que os derrubava, marcava gol, não era perna de pau. O futebol feminino brasileiro deveria ser mais valorizado. Ame seu esporte e jamais desista de seus sonhos por opiniões alheias. Esse texto é de uma ex-aluna que eu tive, a Bruna Silva, que foi aluna da Escola Municipal de Ensino Fundamental Caldas Júnior. O programa Maravilha de hoje tem o prazer de ter como convidadas a Daiana Gregoleto, ex-atleta, formada em Educação Física, professora e técnica de futsal. E a Suzana Araújo, atleta, goleira, supervisora de vendas. Gurias, muito obrigada pela presença de vocês. E a gente trouxe esse texto como abertura porque eu acho que quando a Bruna escreve um texto de apresentação pessoal, essa paixão que ela tem por futebol e o que ela enfrentou em função disso, traz um pouquinho desse universo do que significa, né? Mulheres que gostam de jogar futebol. Então eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho da história de vocês, dessa trajetória, porque eu acho que vocês compartilham com a Bruna, né, dessa paixão por continuar jogando ou por ter jogado, no teu caso, né, Daiane? Até me identifiquei bastante com o texto da Bruna, porque na escola, se eu não me engano, foi quando eu estava na primeira série, eu sempre gostei de jogar futebol, né? Tenho 2 irmãos homens, então eles jogavam, eu jogava com eles e tal. E quando eu estava na escola, uma escola particular, inclusive, a professora comunicou à direção da escola, chamaram os meus pais, porque achavam muito estranho como que uma menina só fica com os meninos, só quer jogar futebol. Então, isso, né, há mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, sofri esse preconceito por como a Bruna sofreu, ainda sofre, né? Então me identifiquei muito com o texto dela e minha trajetória então no esporte vem desde de criança, que eu comecei a jogar futebol na escola, fui atleta então até entrar na faculdade de Educação Física, então sou formada em Educação Física e atualmente sou professora concursada no município de Caxias do Sul e trabalho na SMEL dando treinamento esportivo de diversos esportes, inclusive o futsal. Sou técnica de futsal já há mais de 10 anos. Enfrento essas dificuldades diariamente há muitos anos. Eu também, no texto da Bruna, a minha questão é um pouco diferente, porque eu também, a mesma coisa da Day, eu joguei muito futsal no colégio, né? E eu tinha 2 irmãos também, porque na verdade eu me criei com homens na família, meu pai e minha mãe são separados, então eu me criei mais com meus 2 irmãos e meu pai.
Então, para mim foi um pouquinho diferente, porque eu não sofri muito, porque como eu sou goleira, eu acho que eu tive mais facilidade, porque no colégio os guri brigavam para mim jogar no time deles. Então, assim, era mais fácil, porque ninguém quer ser goleiro. Então, na educação física, na parte, vamos escolher os times, eu era a primeira a ser escolhida, que eles queriam que eu fosse no gol. Então, eu comecei também ali, até hoje eu jogo, né? Atualmente eu estou jogando, a gente joga campeonatos, né? Treino também durante a semana, aí tem que conciliar, né, o trabalho com o futebol, né? E hoje eu trabalho na área de vendas, é bem complicado, tu corre bastante, tem que, né, usa muita cabeça, é metas, é objetivos. E além de tudo isso, tu tem que se dedicar também na questão dos treinos no futebol. Porque tu não consegue conciliar as duas coisas, fazer uma coisa só, tu tem que conciliar os dois, né? Porque hoje em dia, né, se tu parar só para jogar futebol, não dá, né? Não é possível sobreviver a gente do futebol gosta feminino. muito, mas não consegue sobreviver só do futebol. Então eu, desde pequena também, eu comecei jogando com meus irmãos, a gente jogava na rua, jogava nos campinhos de terra, porque eu morei em cidade pequena. Então eu comecei dali, daí fui também treinando, joguei estadual, joguei em alguns times aqui em Caxias. E hoje estou jogando também. E a gente faz o quê? Porque a gente gosta, né? Faz porque a gente gosta e gosta de estar jogando, se sente bem. Suzana, me chamou a atenção quando tu disseste que os guris te queriam no time deles porque tu eras goleira, né? Eu tenho um filho também formado em educação física e ele sempre diz que normalmente os pais, eles têm eles sonham sempre, né, com um filho, um futuro jogador profissional. Mas muitas vezes a criança gosta, inclusive, de jogar no gol, mas existe uma espécie de censura prévia até da família em função disso. Como é que é essa questão? Tu consegue perceber isso? Como é que tu aborda essa questão de ser goleira? Existe esse fato de que... Por que ninguém quer jogar no gol? A questão é que todo mundo quer ser atacante, né? Quer ser quer fazer gol. O destaque, fazer gol, né? Evitá-lo. Eu tenho uma frase que eu sempre digo que é assim, que quem acha que fazer um gol é emocionante é porque nunca fez uma defesa, né? Então, eu acho que quando comecei no gol, eu vi que eu me destacava no gol. Então, eu jogava porque eu comecei ali jogando no colégio, aí eu ficava no gol porque era aquela coisa, os guri não deixavam as meninas jogar, né? Era os guri no time e as meninas jogando vôlei. Então, foi uma maneira que eu entrei para jogar com eles. As gurias jogavam vôlei e eu comecei, eu vou jogar no time dos gurias, eu vou no gol, né? E dali eu comecei a ver que eu me saía bem ali. E quando os meninos começaram a ver que eu era boa no gol, eles todos os jogos eles me chamavam para participar, me escolhiam já para jogar para eles, porque além de eu defender bem, eles não, né, eles tinham aquela coisa de, os guri não gostam de ir no gol, ia eu. Né? E eu não vejo assim diferenças, porque como eu disse, o goleiro também é a peça principal do time, né? Então não adianta tu ter um atacante fazendo gol e tu não ter ninguém ajudando na defesa, né? Sabe que ouvindo um pouquinho dessa trajetória de vocês, eu vou voltar para minha história de criança, quando eu estudei lá no Abramo Randon, que na época era o Polivalente, nós tínhamos um time de meninas que jogava futebol. E eu me lembro do meu avô que dizia para minha mãe assim, como é que tu deixa essa menina jogar futebol? Essa menina é uma rabicha. Porque nós tínhamos um time feminino e jogávamos com o time dos meninos. Porque inclusive jogávamos muito bem bola, né? E jogávamos muito bem futebol contra os meninos, né? E, alguns anos depois eu vim encontrar a minha diretora no Caldas, que era irmã da Avelina, que foi uma das companheiras de time naquela época, né? Mas era uma coisa muito estranha. Eu me lembro assim muito de ter presenciado a minha mãe ter que fazer alguns enfrentamentos com o meu avô, porque ele achava que aquilo não era, na verdade, possível. Vocês acham que isso modificou um pouco ou ainda? A Bruna é muito jovem, talvez, né, de todos os depoimentos que a gente tem aqui, né, ela é uma menina de ensino fundamental, agora deve estar no ensino médio, mas primeiro ano de ensino médio, e ainda, mesmo passado muitos anos em relação à minha trajetória, a trajetória de vocês, que tem mais idade que ela, ainda acentua, né, essa questão
de que ela não é vista da mesma forma. Como é que tu encara isso, Daiane, que tem essa trajetória que agora tu és técnica e atua também, né, como professora? Eu acho que houve uma mudança, sim, mas no sentido de que há alguns anos atrás a mulher não era bem vista no esporte, né? Principalmente no futebol, onde é um meio masculinizado, né? Hoje, acho que o preconceito está em que as mulheres que jogam futebol são mulheres masculinas, são mulheres macho, como a Bruna citou no texto. Eu acho que é esse preconceito ainda que a gente precisa enfrentar, precisa vencer ainda dentro do futebol feminino, dentro do esporte feminino, né? Sem dúvida. E Suzana? Entrando nesse assunto, quando eu falo hoje que eu jogo futebol, ninguém acredita, né? Porque como eu trabalho assim numa área, né, comercial, aí eu tô sempre bem arrumada, né, tem que estar sempre, né, visitando clientes e tudo. Se eu chego a falar que eu jogo futebol, porque essa questão, eles acham que mulher que joga bola tem que ser que nem homem. Nossa, você é tão menina assim, joga futebol. Aí. É a coisa que a gente escuta. Nossa, eles não acreditam que tu joga, que só se tu tem que mostrar para eles acreditar. Ó, um vídeo aqui que eu jogando, né? Que eles não identificam. Além dessa questão do preconceito, a questão da valorização, de pensar o esporte com todas as demandas e as necessidades que ele tem. Como é que vocês veem isso? Eu acho que o esporte feminino em si, todo ele, né, não só o futebol, não só o futsal, a mulher, o esporte feminino ele é muito mais complicado, é mais difícil de conseguir incentivo, de conseguir patrocínio. Ele não tem tanta visibilidade na mídia quanto o esporte masculino. No nosso país é um lugar onde valoriza excessivamente o futebol masculino e deixa um pouquinho de lado todos os outros esportes. Então, quem é atleta no nosso país, que não é atleta de futsal, tem que ser muito guerreiro, tem que gostar muito do que faz, porque é difícil, né? E a mulher, mais ainda. É muito difícil. Eu já treinei equipes femininas, onde eu tive que buscar patrocínio e a gente não consegue, as empresas não querem patrocinar, porque não tem visibilidade, né? Que retorno que eu vou ter em patrocinar uma equipe feminina? Então, é bem complicado, é bem difícil de manter o esporte feminino e de manter o futebol feminino. E a questão também de não ser valorizado financeiramente também, né? Porque hoje as meninas jogam, elas ganham, depende do time que tu joga, se tu está disputando um estadual, um campeonato mais agregado, assim, de valor agregado, as gurias ganham ali ajuda de custo para as despesas. Normalmente tu não ganha salário, não ganha nada. Então, assim, como é que a pessoa vai se dedicar somente àquilo ali, né? Então, é muita diferença do futebol masculino, que os caras passam o dia só treinando e recebem um bom dinheiro para isso, né? Então, as meninas têm que trabalhar, né? A gente tem que trabalhar o dia inteiro, tem que correr atrás de tudo. Muitas têm filho, têm família. E ainda, né, pelo amor ao futebol, enfim, elas acham aquele tempo para ir treinar e se dedicar, né, sem apoio nenhum, né, além de patrocinadores, que é o mais difícil, né, a questão de ter que tirar do bolso, né, para ir treinar, para se deslocar, ter que pagar, às vezes até pagar quadra, né, para poder jogar. Sim, a atleta precisa sobreviver e o treinamento não lhe dá condições de sobrevivência, embora uma necessidade. Na verdade, a gente não tem equipes profissionais de futebol na nossa cidade, né? Então, a grande parte das meninas que jogam, elas pagam para jogar, pagam para fazer essa prática esportiva. E receber, então, para jogar, isso está mais distante ainda de acontecer, né? Pelo menos na nossa cidade, né? A gente vê alguma coisa mais ali, Santa Catarina, Paraná. As meninas que estão saindo daqui, isso, né? Saindo daqui buscando fora algo melhor, né? Porque aqui em Caxias... Aqui em Caxias não. Alguma possibilidade de colocação viver que seja fora do estado, porque viver do esporte na nossa cidade é difícil. Aqui não existe ninguém. Eu lembro que o Juventude fez uma tentativa de um
um time feminino, não houve essa tentativa? Sim, houve essa tentativa. O Juventude teve alguns anos, manteve equipe feminina adulta, e o Caxias também teve equipe adulta. Mas ambos... A gente teve uma participação com a Juventude no estadual, né? No salão daí. A gente teve o Colégio Murialdo, eles fizeram uma união ali com o Juventude e a gente participou um ano do estadual no futsal. Então a gente tinha essa parceria com eles, a gente até usava a academia lá deles, algumas coisas. E aí a gente participou um ano do estadual, a gente foi até as finais, acho que a gente ficou nas oitavas. E depois daquele ano, também já no outro ano não aconteceu mais. Não tem continuidade, né? A gente acaba não... Daí até teve um ano que a gente jogou na Top, que a Dai jogava comigo, treinava nós e jogava também no time. Também foi um ano que a gente entrou no estadual, então eu participei do estadual, que a gente viaja bastante, joga fora. Eu participei 2 anos, um pelo Murialdo com a parceria com Juventude, um pela Top Sports, que a Dai também jogava com nós. E hoje a gente joga campeonatos, porque tu vê que naquela época, eu me dedicava muito a viajar, a fazer muita coisa, e tu acabava se prejudicando no teu pessoal, na tua vida, no profissional, em tudo. Então tu tem que abrir mão, ou eu vou trabalhar e vou me dedicar para as minhas coisas, porque eu não posso estar saindo, viajando, jogando estadual, tendo compromisso com o futsal se eu não tenho um retorno, né? Eu preciso sobreviver, né? Sim, eu preciso, na verdade, se eu não sou considerada como uma atleta, que é uma profissional do esporte, eu preciso encontrar outras formas. Né? E a gente joga assim porque a gente gosta, né? A gente joga por amor à camisa, a gente vai lá, joga no time, defende tudo, porque a gente gosta mesmo, né? Não porque... Ou seja, a gente tem percebido que em nível nacional as políticas públicas para o esporte são cada vez menores, ou os recursos que são destinados para isso são cada vez menores. No estado também a gente praticamente nunca discute, não me recordo, né? Talvez vocês possam ter alguma informação que eu não tenha, mas eu não me recordo do estado discutir política pública para esporte, né? E no município, o pouco que nós tínhamos também, nos últimos tempos, a gente viu, inclusive, times de outras modalidades e que não eram times femininos não terem, né, nenhum incentivo do poder público, né, e nem do empresariado, na verdade, caxiense. Cada vez está caindo mais, né, daí tipo, futsal até 2 anos atrás a gente tinha uns 3 times que tinha em Caxias, participando do estadual, agora parece que está cada vez mais diminuindo. Hoje a gente tem o Cristóvão ali em parceria com o Comando São Paulo, que eles estão no estadual, né, mas os outros times que tinha antes, muitos times cada vez está saindo fora, né, por causa das despesas, até do próprio time, de ter que levar as atletas, ônibus, de não conseguir um patrocínio, né, para bancar as atletas, pelo menos com as despesas, né. Isso é que, para vocês entenderem, né, o campeonato estadual, ele é um campeonato que ele tem um custo um pouquinho elevado para participar, né, que ele tem diversas viagens, um custo de arbitragem, custo de filiação na federação. Então, são poucas equipes que conseguem essa verba ou arcar com esses custos elevados, né, no feminino. Então, a gente já teve em Caxias do Sul a participação de 3 ou 4 times da cidade, mas agora, nesse ano, tem uma equipe só participando, né, justamente por isso, porque as equipes acabam desistindo da participação no estadual por causa desses custos elevados, né? E esse desabafo, eu acho que a seleção brasileira de futebol participando da Copa, ela trouxe um certo alento, vamos dizer assim, uma visibilidade um pouquinho maior para o esporte, mas também acho que a saída da seleção no domingo e o desabafo da Marta traz um pouquinho disso que vocês estão colocando, que é a questão não só pessoal, mas é a questão, eu acho que quando ela diz, né, não haverá mais uma Formiga, uma Cristiane, uma Marta, ela está dizendo um pouquinho dessas pessoas que também passaram por cima de todas as barreiras para continuar jogando. Tem um pouco disso, gurias? Sim, eu acho que esse desabafo da Marta é bem isso, porque o
o futebol feminino ele se manteve, ou ele chegou onde ele está nesse momento pela luta incansável de algumas pessoas, né? Mas isso não vai acontecer sempre, né? Então o pedido dela foi que isso se multiplique, até para as meninas, né? que estão hoje, né, para que elas se empenhem mais, né, e também que que nem tu disse, daqui a pouco o governo, o pessoal olhem para o lado do futsal feminino, do futebol, de campo, tudo, porque as meninas de hoje, tu tem meninas que querem, que têm sonho, né, que estão lutando ainda, que estão brigando, que é isso que ela quer, que elas não desistam, né, só que não adianta também as gurias só querer, né, ter esse sonho e ninguém incentivar, né? Ninguém ajudar. Como sozinha elas não conseguem, né? E a questão ali da Marta, que nem a gente estava comentando ali antes, ela fez um desabafo porque justamente como não tem todo esse empenho em cima do futebol feminino, as meninas acabam tendo que trabalhar, tendo que conciliar tudo, que nem tu falou, jogam em 2, 3 times e aí chega numa Copa do Mundo e não tem o preparo físico, né, que precisa, não tem, então não teve todo aquele empenho ainda, né? Sim, porque elas terminam se desgastando nessa rotina, né? Que a própria sobrevivência exige. E aí as condições que elas chegam no Mundial não são as mesmas condições de outras equipes. Que estão ali só dedicadas àquilo ali, né? E a gente tem tantas meninas boas por aí que tem um futuro, né? Que hoje, agora tem, né, no Campeonato Brasileiro, os times estão fazendo a base, né? A categoria de base, então vai ajudar muito, só que também tem que olhar para esse lado, né? Todo mundo tem que olhar, como elas fizeram agora, a visibilidade que a Copa deu, agora tem que continuar, não adianta só no momento da Copa passar na Globo, passar na TV, dar aquele ênfase ali e depois esquecer, né, que tem o time feminino, né. Mas eu também acho que a transmissão da Copa do Mundo também acho que é muito pouco. Precisa muito mais visibilidade da mídia, precisa mais incentivo da mídia, porque se a mídia estiver incentivando e mostrando o futebol feminino, vão ter mais patrocinadores, mais agora, empresas, né, interessadas em patrocinar o feminino, né? E não só uma Copa do Mundo que acontece de 4 em 4 anos, né? Por que não passar pelo menos uma final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, né? Eu acho que essa visibilidade da mídia ela ainda é muito pouca, ela precisa aumentar ainda. Sim, ela precisa valorizar os times que investem e têm nas suas categorias o futebol feminino. Para chegar lá até a seleção, né? E não só lá o final. A seleção é o finalzinho só, né? É que nem não só agora na Copa, né? Passar e mostrar a Copa e foi sofrido ali, tudo mostraram, tudo e daqui a pouco terminou a Copa do Mundo, morreu, né? Então precisa dar continuidade, né? Precisa trazer essas meninas que estão nas bases hoje, que estão treinando, precisa incentivar, que nem a Day falou, precisa pôr na mídia o que os times estão fazendo. E a gente em escola, né, Day, eu conversando com vocês agora lembrava, quando tem as interséries na escola, nossa, eu tenho uma aluna de 9º ano que joga muito, né? A gente chega a se deliciar assistindo, né? Porque normalmente o professor que não é da área, né, acompanha os alunos, e eu me lembro dessa menina, que é minha aluna, quando eu a vi jogando, ela ainda não era minha aluna, né, porque eu tenho os 8º e 9º, e eu a vi jogando quando ela estava no 7º, agora ela está no 9º ano, mas eu também, conversando com ela, eu não percebo que ela veja, mesmo que ela goste e jogue muito, né, que ela veja futuro como jogadora de futsal, né. Sim. E eu digo, ela dá um olezinho em muitos dos meninos, né? Porque daí, como joga bem, tem essa questão de jogar junto com eles, né? Tem um espaço. Essa facilidade que hoje, um pouco as meninas hoje estão conseguindo mais, né? Jogar no colégio. Eu vejo, tem times aí que que os meninos treinam, que tem sempre uma guria junto, né? Treinando as escolinhas, né? Elas hoje se consegue mais isso.
E aí, então, elas não conseguem depois, né? Quando crescem, tu tem que sobreviver, tu tem que trabalhar e tu tem que jogar. Agora, quando criança, tu vê assim, estão nas escolinhas, estão no colégio, tem muitas meninas que jogam bem. Tem muito que eu disse, você tem que dar oportunidade, tipo hoje lá na Copa do Mundo, na seleção brasileira, tem a Marta, tem a Formiga, tem a Cristiana, essas meninas, elas já estão lá há anos. Tem que colocar gente nova lá, tem que dar oportunidade para essas meninas que estão chegando, tem que, sabe, e para elas chegar lá, alguém tem que fazer elas subir, né? A gente tem que dar uma perspectiva de futuro dentro do esporte para as meninas que, como você falou da sua aluna, ela gosta de futebol, ela joga muito bem, mas ela sabe que ela não, né, dificilmente vai ter um futuro com isso, porque é muito complicado. Então, ela sabe que vai chegar um momento em que ela, por mais que ela esteja jogando, praticando futebol, vai ter um momento que ela vai ter que optar. E aí ela vai ter que parar de jogar. Então, acho que isso que precisa ser mudado, melhorado, né, para as meninas que gostam de jogar e jogam bem, se destacam, que elas tenham uma possibilidade de ver um futuro dentro do esporte e que aí, então, que aquele apelo da Marta, né, que então que elas se dediquem, que elas sejam profissionais, que elas sejam comprometidas dentro do esporte, que elas sejam atletas, né. O que vocês, como atleta ou ex-atleta, né, o que vocês diriam para elas neste final de programa? Então, o que eu gostaria de dizer para as meninas para não desistir, né? Mesmo que tu não seja uma profissional, para tu fazer o que gosta, né? Eu jogo hoje porque eu gosto, eu tô jogando, eu jogo até... Quero mandar um abraço pro meu time lá, o Nefel, também pedir para as gurias, agora a gente tá indo para outro campeonato aí, tem jogos pela frente, então pra gente se dedicar, né? Campeonato aqui na cidade? Aqui na cidade. Então, assim, pra gente continuar se dedicando, que nem a Dai falou, assim, e a Marta falou, a gente precisa se empenhar, né? E dar o nosso melhor, mesmo a gente não recebendo o retorno que a gente esperava, né? Então, o recado que eu quero dar para as meninas continuar jogando. Quem gosta do futebol, do futsal, não abra mão. Às vezes tem alguém falando assim, vai lá perder teu tempo. Enfim, vai, se tu gosta, vai jogar. Faz bem. Para mim, faz muito bem jogar bola, porque eu me desestresso, sabe? A correria do dia a dia, então... E as meninas que estão começando agora... continue, né, batalhando, continue que pelo o que está se encaminhando, que a gente vê, a gente espera que seja mais valorizado, né, que todo mundo reconheça, que seja visto o futebol e que as meninas não desistam, né, do sonho delas e vão à luta, né, e é isso aí. Também, como a Suzy falou, né, pedir para as meninas não desistirem, que vocês têm que praticar o esporte que vocês gostam, fazerem o que dá prazer para vocês, sem pensar se isso vai se manter no futuro, se vai dar um futuro profissional para vocês, porque o esporte, na verdade, ele nunca é negativo, ele sempre vai ser positivo para a nossa vida, né? Ele vai trazer saúde, ele traz muitos conceitos éticos, comprometimento, responsabilidade. Então, que independente de tudo, vocês continuem na prática esportiva de vocês, seja qual ela for, e que não desistam pelas dificuldades, pelos preconceitos que vocês vão enfrentar, porque isso é muito menor do que todo o bem que o esporte traz. Maravilha, agradece muito a presença de vocês e espera realmente, né, que além dessa questão do envolvimento das pessoas, de valorizar aquilo que é o teu sonho, mas que o poder público também se dê conta de que quando existem políticas públicas que valorizem o esporte, quantos outros problemas a menos o poder público deveria ter que lidar. Então a gente precisa também de recursos e de um olhar mais atento para essas meninas que gostam de jogar futebol e que haja, de fato, um investimento no esporte, porque ele é uma das alternativas que a gente tem para resolver uma série de outros problemas que afligem a comunidade. Muito obrigada.